Posso começar com uma pergunta assim, bem psicanalítica? Pode. Então vamos lá, hein? Eu, quem? Os eus que eu tenho dentro de mim, né? Porque esse eu é muito doido. Eu falo que esse eu ele vai se perdendo se a gente não tomar cuidado. São tantas regras que você tem que seguir, tantas pessoas que você tem que agradar muitas vezes, tantas pessoas que, sei lá, que de repente te veem de uma maneira que você não se vê. Então são vários eus, né? O mais importante desse eu é eu entendê-lo quem é ele para mim mesmo, que muitas vezes, conversando muito para fora, eu não consigo enxergar quem ele é de verdade e muitas vezes eu me pego tendo reações exageradas em determinadas coisas ou muito básicas em outras e chega uma época na idade da gente que a gente procura se entender mais, né? E eu acho que isso é a base para você entender o outro. É muita hipocrisia você falar que entende o outro sem se conhecer, se é que você entende o que eu estou falando. Porque você ama o outro sem se amar. Eu não acredito muito nisso. E nem é uma coisa... Esse altruísmo é uma coisa que eu meio que questiono. Eu acho que você tem que ser um pouco egoísta nesse aspecto de se conhecer, se entender, para você se dar para o outro verdadeiramente. Aí você ama o outro verdadeiramente. Então passa muito por isso. Então são vários eus, mas esse eu lá dentro, aquele que você nasce com ele, aquele mais íntimo que fica buzinando no seu ouvido muitas vezes, parecendo uma vozinha que está te falando, esse eu preciso dar mais ouvido a ele, para eu não me perder no meio desses montes de eus que existem por aí, meus mesmo. Então é um projeto e é mais que isso também. Eu falo que é uma análise pública. Corajosa. Eu acho que assim, eu acho que só quem tem coragem é que dá uma certa movimentada, né, Dani? E hoje em dia o que a gente mais vê, principalmente por causa da internet, essas coisas todas, é a gente se escondendo e morrendo de medo do que o outro vai falar. Isso é um perigo pra gente. Então, Ou representando a si mesmo para o outro o tempo inteiro, exatamente. Né? E para si mesmo também. E é um jogo doido, porque aí se você não tem essa coragem de ser você mesmo, assim, de ser fiel aos seus sentimentos, você acaba sendo uma pessoa cheia de máscaras, né? A gente tem as nossas máscaras existenciais, elas são normais, elas nos protegem, mas não dá para você ficar vivendo nesse jogo. Antigamente eu sentia que essas máscaras elas eram em determinados momentos, em algumas convivências sociais. Hoje ela está virando a palavra de ordem da nossa vida. Não sei se você sente isso. A gente está vivendo com essa questão da internet. E ela está materializada agora, tá materializada. Né? Nessa pandemia essa máscara se materializou, né? Exatamente. Então é um perigo isso. Então eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso. E a coragem, na minha opinião, é o meu lema. Eu venho de uma história de coragem, não sou melhor do que ninguém por isso. Mas eu não posso me dar ao luxo de ser uma pessoa reservada, não é da minha essência, entendeu? E esse projeto surge de um marco também temporal, né, na sua trajetória, que é a sua entrada no mercado publicitário há exatos, me corrija se eu estiver enganada, exatos 17 anos. Na verdade, há 30 anos. É muito doido. Faz a conta para mim, então, que eu entrei no mercado de publicidade aos 17 anos, muito novinho. Eu até brinquei com a minha carteira de trabalho outro dia, eu comecei a trabalhar com 14 anos. E eu entrei na publicidade de uma maneira muito interessante. E aí eu comecei aos 17 e montei a minha empresa há 17 anos. Então eu estou falando que esse ano eu estou completando meu 17.17. A minha entrada na publicidade aos 17, ou seja, meus 30 anos de mercado, e o aniversário da minha empresa de 17 anos. E coincidentemente as duas coisas aconteceram em fevereiro. Eu sempre tive a arte comigo, sempre fiz teatro, sempre fiz tudo. E a publicidade para mim é arte. Eu, inclusive, fiquei na publicidade por isso, que eu não consigo viver sem esse fazer artístico, sem essa produção artística. Só que chega um momento, só que esse publicitário tomou muito espaço do outro eu
mais introspectivo, que é o eu que gosta de escrever, que gosta de compor, que gosta de fazer música, que gosta de fazer parcerias musicais, poesia. Ele foi ficando meio de lado. Aí veio o pai de família, veio o casamento, veio tudo, ele foi ficando mais de lado. Chegou esse momento de comemoração, eu quis comemorar, dar um presente para mim mesmo, que é tornar público esse meu fazer artístico, entendeu? E colocar minha cara a tapa e, ao mesmo tempo, fazer uma autoanálise dessa trajetória toda. Por isso o trabalho, ele é, além de ser musical, ele é um filme e ele é também uma poema, que você, inclusive, tão gentilmente lê um pedaço, Lindo, um pergaminho. que tem uma história, eu me emocionei muito lendo. Então, e sabendo mais dessa história, daqui a pouquinho a gente fala um pouco, mergulha, tem umas questões aí que me deixaram até intrigada, assim, nessa ótimo. sua história. Mas esses textos, Fred, esses textos, essas canções, isso estava guardado ali, né, em algum cantinho. Você falou como se fosse um processo, esse momento em que você decide, a partir de um marco temporal, dar luz a algo que sempre esteve ali. Mas teve assim teve um momento que isso se materializou para você, primeiro para você, para então virar esse projeto que é CD, que é DVD, que é filme? As coisas foram se desdobrando. Primeiro, o projeto começou com as composições. Eu me reuni com o Santiago, que é um parceiro meu, que a gente faz tudo juntos, há 4 anos atrás, quase 3 anos atrás, 4 anos. E começaram a vir composições novas. Eu tinha meio que congelado essa veia poética de escrever e tudo, sabe, de ler. Eu sempre fui devorador de livro e tudo. Passei um período meio sem ter acesso a isso. De repente eu comecei a sentir essa necessidade, é como se eu estivesse preso. Isso me liberta. Então a leitura me liberta, filmes me libertam, essa coisa toda. E isso me trouxe a inspiração de volta e eu comecei a compor. E as músicas foram nascendo, foram nascendo. Foram 20 músicas no total. Dessas 20 eu selecionei 10. E a coisa mais engraçada, depois que eu fiz essa seleção e a gente começou a fazer os arranjos e a gente começou a analisar, eu falei, Santiago, uma música conversa com a outra, uma letra conversa com a outra. Elas têm tudo a ver, falam de temas diferentes, mas elas têm uma ligação entre elas. Conceitual, é um álbum claramente totalmente conceitual. Falei, meu Deus, esse projeto sou eu. Aí virou o projeto Eu, Uma Viagem para Dentro. E depois que eu fiz isso tudo, eu falei, gente, eu queria fazer um filme em comemoração dessa minha trajetória na publicidade. Já estava marcado com o Alexandre Perdigão, que é meu parceiro nisso. Falei, Perdigão, vamos fazer um filme baseado nessa história, vamos criar uma história para apresentar essas músicas de uma maneira diferente, porque a maioria das pessoas fazem um álbum, gravam e tal e lançam. E eu não sou um cantor profissional, não sou nesse aspecto. Então eu queria fazer uma coisa com a arte como um todo que eu gosto. E aí surgiu a ideia da gente fazer o filme. E do filme surgiu a ideia de fazer o poema que tem uma ligação com o filme, que tem ligação com as músicas. Então é um combo que te leva a um pensamento existencial de você com você mesmo. As letras falam isso o tempo todo. Uma letra é muito diferente da outra, elas não se repetem, mas elas sempre tocam nesse ponto do eu. E aí virou Eu, Uma Viagem para Dentro. Minha, e por que não agora, tornando ela pública, uma viagem de todo mundo. Eu brinco que quando eu comecei a divulgar no Instagram e as pessoas começaram a se transformar em meus companheiros de viagem e começaram a comprar a ideia e acharem o maior barato, eu falo, gente, é o momento que a gente precisava de uma coisa assim, de introspecção. Aí veio a pandemia e a pandemia meio que coroou o trabalho. É como se eu estivesse fazendo trabalho todo por causa da pandemia e não. Parece que ele estava sendo preparado pelo além para esse dia da pandemia, para eu ter esse processo dentro da pandemia. Foi o que aconteceu. Porque tem algumas perguntas que você coloca para todos nós nesse projeto e imagino, te ouvindo falar, que também para você mesmo, né? Que elas dialogam claramente, diretamente com esse momento que a gente está vivendo. Quer dizer, você parte de uma pergunta, quem é você sem as suas máscaras, né? Difícil, né? Imaginar um momento mais oportuno para fazer essa pergunta, né? E eu tive justamente essa curiosidade, quer dizer, isso foi uma coincidência, porque a gente sabe, George Harrison já dizia que de coincidências não existem, meu amigo. Ou você planejou? Não, você está dizendo que não, quer dizer, foi uma
É doido, porque nesse caso de Máscaras, Movimento. Máscaras é uma música que foi feita há 3 anos e meio atrás, uma música dançante, gostosa. E o processo foi atrasando, por causa do meu trabalho, que me demanda muito. De repente eu entro na pandemia com Máscaras pronta. Eu falei, meu Deus, isso é... Eu não acredito em coincidência, porque eu acho que essas coisas todas são arranjadas pelo universo, entendeu? Tem uma arquitetura, Tem uma né? arquitetura. Eu falei, meu Deus. Também Aí acho. veio fundo no meu coração, lança Máscaras, porque está todo mundo entristecido, todo mundo sem saber se usa, se não usa, sem saber como chega em um, quando chega o outro. Eu falei, e o start que me deu é que essa música fala das minhas máscaras existenciais. E justamente a pandemia, o que ela trouxe um confronto com essa máscara existencial. Ela me colocou uma máscara e me fez pensar nas minhas outras máscaras existenciais, que são esses vários eus que você assume na vida. Falei assim, eu vou provocar com essa pergunta, porque tem tudo a ver. Eu me provoquei, falei, Fred, você está com essa máscara, ok, ela é visível, mas e as invisíveis? O que nós vamos fazer com elas? Vamos botar isso tudo para fora? É quase Foi o que como aconteceu. que ao colocar essa máscara física, a gente, nos sentimos incomodados por termos o tempo inteiro que usar essa máscara, é como se a gente tivesse que, de alguma forma, olhar para a nossa nudez. Exatamente. Né? E, de alguma forma, resgatar essa nudez, esse eu sem máscara. É muito louco Muito isso, doido, né? Foi assim, uma catarse isso. E eu acho que eu não sei te explicar assim diretamente. Eu acho que é uma coisa toda orquestrada por Deus, pelo universo, por ter me dado isso. E eu estou sendo um canal dessa história, porque é muita coincidência, né? Você fazer uma música chamada Máscaras e vem essa história e a gente entra nesse mergulho mesmo e nesses questionamentos de nós mesmos. É como se a vida nos desse na pandemia a seguinte história: vou fechar tudo, que foi o que aconteceu. Você fechou o comércio, você fechou a convivência, vou fechar tudo e vou deixar você com você mesmo. Aí as coisas aparecem, né? Concorda? Aí os fantasmas aparecem. Momento, é incrível como esse projeto dialoga, sim, diretamente com esse momento, que é um momento, assim como essas questões, essas reflexões que estavam aí dentro de você e que você compartilha, né? Eu acho que nesse momento todos nós nos vemos mais ou menos obrigados a nos haver com as nossas questões, Não com as tem nossas... como fugir. Não tem para onde fugir. Isso é um presente, não é? Nesse sentido, sim. Não é? Eu acho. Nesse sentido. É o que eu acho. E outra imagem forte nesse projeto, né, que estava até no seu Media Kit, né, esse espelho, né? Esse espelho que a vida colocou assim na nossa cara e que é uma dos símbolos, né? Que você astutamente, sensivelmente utiliza, né? Também. O espelho sempre me intrigou muito. Eu li alguns livros, Retratos de Dorian Gray, eu li quando eu tinha 17 anos, 16 anos de idade, 16 para 17, de novo 17 aparecendo aí. E eu li um poema do Rubem Alves que eu achei lindo, que ele fala dos espelhos, né? Que a gente não está preparado para encarar o espelho. Um espelho, quando ele está no lugar onde a gente... parece que ele está observando a gente, você não fica à vontade com ele. Você começa a representar. Você começa a representar. E quando você vai para diante do espelho, mesmo que seja no seu banheiro para escovar os dentes, você busca o seu melhor ângulo, você tenta se ver melhor na fita. Então, é esse o objetivo, é você se encarar de verdade mesmo e que esse espelho reflita o que tem dentro, para a gente poder se trabalhar. Fred, a sua história até aqui, e eu acho que para mim, né, como alguém que admira o seu trabalho há tanto tempo e te conhece do mercado publicitário, esse nome de sucesso, essa marca que você criou, a sua história até aqui é de um cara que viveu muita coisa, que tomou muita porrada para chegar nesse lugar que a gente chama de sucesso. Que eu questiono esse nome. Pois é, o que é sucesso para você, então? Sucesso está atrelado à felicidade, não é essa coisa dessa felicidade nossa, que as pessoas adoram achar que ela é comprada, vamos dizer assim. O sucesso é você se tornar, conseguir enxergar que você é uma pessoa que cresce a cada dia. Esse é o sucesso, entendeu? É como se você tivesse uma estrada, e essa estrada vai te ligar a Deus.
E todos nós estamos nesse caminho, só que alguns perdidos e outros trilhando mais esse caminho. O sucesso para mim é quando eu enxergo que eu estou nessa trilha de ir de encontro ao todo, porque eu faço parte do todo. Eu sou um indivíduo, mas eu sou o todo. Se nós dois fôssemos estudados aqui agora, a nossa matéria e a matéria do universo, ela é a mesma, ela parte de um mesmo princípio. Então, o seu caminhar tem que ser em direção a esse todo. E ele passa pelo seu crescimento. Que crescimento é esse? Intelectual? Também, mas moral. Eu acho que a gente está no mundo, nesse mundo tão cheio de distrações, para a gente tentar encontrar a estrada e que fazer com que esse crescimento intelectual seja bacana, mas que o moral o acompanhe também. Porque eu vejo muito crescimento intelectual em muitas pessoas e o moral lá embaixo. E eu acho que esse diálogo é péssimo. Se um está desequilibrado com o outro, não é legal. Eu acho então que o sucesso para mim é estar nessa caminhada do crescimento moral. Para mim é isso. É quase como uma não estagnação. Não estagnação. Diante de qualquer conforto que a vida possa te oferecer. Tem uma frase bíblica que é muito usada, que o que muito lhe foi dado, muito lhe será cobrado. A pessoa que busca o crescimento, as responsabilidades vão aumentando, porque a ignorância às vezes salva a gente, muitas vezes, né? Então acho que essa busca desse crescimento é também uma maneira não egoísta de falar que eu estou crescendo, parece que eu sou maior do que os outros. Não existe isso. Entendeu? Mas a partir do momento que você tem acesso a determinado conhecimento, você se torna mais responsável por aquele conhecimento que você teve. E aí é que são elas. Para onde você vai usar esse conhecimento? Você vai usar esse conhecimento para tornar a vida de quem está ao seu redor melhor? Ou você vai usar esse conhecimento para, de certa maneira, ludibriar as pessoas ou manipular as pessoas? Eu acho que é aí que está a grande diferença, entendeu? Tem uma cena que você cita, né, ao descrever a sua história, que me tocou especialmente, acho que você sabe qual é, quando você chega a BH, vindo de Bambuí, né? Você está ali a bordo, ainda criança, está ali a bordo de um Fusca 69, e você tem uma espécie, e você descreve o olhar desse menino através dessa janela do Fusca 69 chegando em Belo Horizonte. E para mim foi uma cena forte, porque ela é uma imagem poética, mas ela de fato aconteceu. E ao mesmo tempo que ela é bonita, ela é dolorosa. Ela vem de uma história de vida difícil, de muitas dores, de muitas perdas. Quantos anos você tinha? 14. E aí eu te pergunto assim, o que esse menino viu, né? Nessa janela? Ele viu o futuro em muitos momentos, porque como a imagem que mais me doía, eu sempre fui muito apegado à minha mãe. Assim, a minha mãe era muito frágil, com as fragilidades dela toda, até hoje ela é meio filha minha, vamos dizer assim. Eu tinha uma preocupação muito grande com ela, porque a gente foi embora e deixou ela sozinha. Então, desde quando eu pisei em Belo Horizonte, o meu maior objetivo, a minha maior meta era trazê-la para morar comigo ou tentar dar uma vida melhor para ela. Então, quando eu passo... Foi uma ruptura muito grande em vários aspectos que, para mim, hoje falar, parece até fútil para quem ouve. Mas para mim, que era uma criança de 14 anos, eu deixei para trás as minhas 2 cachorrinhas que eu tinha, as minhas galinhas, a minha vida no interior e fui ganhar a cidade grande. E eu era um menino do interior, de 14 anos de idade, que eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. E a imagem da minha mãe, quando eu estava me despedindo dela, ela começou a rolar no chão e gritar de dor. Eu senti aquela dor e carreguei ela comigo. Mas, dali em diante, eu acho que plantou-se uma semente no meu coração de que eu iria encarar a vida com alegria, encarar a vida com graça, com sorriso, rir das minhas desgraças e fazer com que isso me trouxesse fosse uma mola propulsora para que eu seguisse adiante. E esse seguir adiante não é ser um cara de sucesso nem rico. Isso nunca passou pela minha cabeça. É seguir adiante mesmo, ser feliz. Entendeu? Porque eu acho que a vida ela oferece muitas tristezas para a gente, mas a gente tem a escolha de caminhar para a felicidade
ou para a tristeza, ou sorrir para as desgraças ou para as mazelas, ou ficar com espírito de comiseração, ficar lambendo as minhas feridas. Eu sempre tomei essa decisão de rir e de fazer graça de mim mesmo, de fazer piada de mim mesmo. Então, quando eu vi minha mãe ali, foi muita dor, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante, porque foi o que me moveu para eu poder ter um norte na vida. Eu quero que a minha mãe venha morar comigo, eu quero dar uma vida digna para minha mãe e que ela esteja comigo. E então, a partir do momento que eu pisei em Belo Horizonte, comecei a vislumbrar o futuro. Eu preciso ter uma casa onde eu possa trazer minha mãe para morar comigo. E o meu primeiro emprego foi arrumando caixa de sapato numa loja chamada Praça 7 Calçados, que meu pai, motorista de ônibus, acordava de madrugada antes dele ir fazer as viagens dele, ele me levava, tem uma entrevista de emprego, tal lugar que eu li no jornal, me levava de mão dada lá na Praça 7, me levou dentro da loja, esperou o dono da loja chegar, comigo lá sentadinho, eu sentado, ele em pé. Aí o dono da loja, de repente, entra, o seu Fernando, não esqueço dele, ele olha para mim, eu sentadinho assim, papai, levanta menino, vamos falar com o dono da loja. Assim, você arruma um emprego para esse menino, era período de Natal, novembro que eu vim para cá. Arruma um emprego para esse menino, ele precisa trabalhar, não sei o quê, que ele acabou de chegar aqui. Eu falei, mas ele sabe andar em Belo Horizonte? Ele falou assim, não, mas eu ensino ele tudo, que eu sou motorista de táxi e de ônibus. Eu falei assim, não, mas eu tenho boa vontade, moço, em aprender, me deixa trabalhar aqui. Aí esse homem me arrumou um emprego, no período do Natal eu fui arrumar a caixa de sapato, entendeu? E quando eu arrumava as caixas, eu lembro dessas cenas até hoje, eu arrumando a caixa e lembrando da minha mãe. Eu falei assim, eu ainda vou comprar um apartamento para trazer minha mãe para morar aqui. E assim foi até que isso se realizou um tempo depois. É inevitável não pensar no Cazuza, né? Quem tem um sonho não dança. De jeito, é impossível. Né? Viver sem sonhar é muito triste. E eu acho que é isso que fica que me parece que atravessa muito esse projeto, né? Isso que é uma característica sua, que é talento, é força, é criatividade, mas tem uma coragem em sonhar, em ser um dreamer. Um believer, que eu acho que é uma... O que me move é o sonho. Eu meio que faço no meu trabalho uma homenagem aos beatniks por isso. Porque Jack Kerouac, por exemplo, ele foi exatamente isso. Ele estava no sonho americano, que é o American Dreams. O que era o sonho americano? Era a década de 50, os Estados Unidos ganhou muito dinheiro e começaram a abrir shopping centers um atrás do outro, uma confusão toda. Jack Kerouac viu que as pessoas sonhavam com esse material e ele não, o sonho dele era outro. O sonho dele era um outro tipo de crescimento, outro tipo de sucesso. E ele abriu mão disso tudo, colocou tudo numa mochila e foi ganhar a Rota 66. On the road. On the road, literalmente. Isso, então, quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, eu sou isso. Apesar de eu ser um cara meio almofadinho, gosto de roupa, marca e tal, mas eu não gosto de ir no caminho do sistema, sabe? Esse sistema aqui, que eu chamo de antissistema. O sistema é o universo. Nós aqui somos o antissistema. Não sei se você percebe isso. A gente está indo na contramão do universo. O universo é um sistema perfeito, não tem erro. É Deus criando tudo e tudo funciona na mais perfeita ordem. A gente vem aqui e destrói tudo, o ser humano. A gente vai sempre no contrário. O sonho americano foi a base de quê? Por que os Estados Unidos ficaram ricos naquela época? Que foi até uma certa revolta do Jack Kerouac, que era um cara cristão, filho de mãe cristã. Veio da guerra, da Segunda Guerra Mundial, da Alemanha nazista, veio de várias situações, entendeu? A necessidade veio de um momento prática de guerra, de uma reconstrução. de uma né? reconstrução. E eles ganharam muito dinheiro com isso, que eles venderam armamento para o mundo inteiro, para a Alemanha. Então Jack Kerouac não queria isso. Ele queria o quê? Ele queria o que realmente interessa, que é o crescimento. E esse crescimento ele não se dá no meio desse caos. Ele se dá quando você abre espaço para o sonho, para a arte, que é sonho, para esse seu ser que não é material, que está dentro de você. Eu costumo dizer que nós somos imateriais. A gente está dentro de uma matéria, mas essa matéria é perecível, ela perece muito rápido, a gente sabe disso, né? E nós somos seres espirituais vivendo um momento material. Por isso essa necessidade toda de viver a matéria, é uma alma de que pegar. Tem o corpo, não é um corpo que tem uma alma. Exatamente, é uma alma que tem o corpo. E a alma, ela leva o que é sonho, o que é arte, o que não é palpável. Ela leva isso, ela leva as experiências. Olha que experiência maravilhosa. Jack Kerouac viajou e teve um encontro com quem? Com os músicos de jazz em New Orleans.
negros americanos escondidos, fazendo uma música escondida, jazz e blues. Ele que, de certa maneira, totalmente a poesia que ele escreveu, né? Então, gente, é graças a essas pessoas que têm coragem de sonhar esse sonho, e não o sonho da casa própria, não que não tenha, não que eu seja contra isso, que eu sonhei a casa própria da minha mãe um dia, mas a gente não pode deixar, a vida é uma realidade muitas vezes dura, porque a gente está dentro de um antissistema que é totalmente deturpado, entendeu? E já que você falou neles, tem algo que eu acho que atravessa tudo que você diz e que você é de alguma forma, que é a sua fé. Né? Isso está impresso assim na sua vida de uma maneira muito clara. E por outro lado, você é um cara, como acabou de mencionar, você é um cara que fala que Jesus e os beatniks convivem no seu discurso totalmente, harmoniosamente. Nossa. E eu queria que você falasse um pouco disso, dessa fé que te move e dessa alma on the road. Né? Com todo prazer. Jesus, para mim, era um beatnik, assim, um exemplo. Contra a cultura total, eu amo contra a cultura. Eu nasci e vou morrer contra a cultura, porque, assim, a gente tem que bater no sistema, nesse antissistema, para ele acordar. Entendeu? Se não tiver essas pessoas agora, mas isso bater não choca? com amor. Isso não é... Com a religiosidade, sim. Com o que eu acredito de Jesus, nem um pouco. É só eu ler o Novo Testamento. Lá está tudo explicado. Mas voltando só um pouquinho para você entender. Quando eu tinha 15 anos, no meio de uma loucura toda, já morando em Belo Horizonte, fui morar numa república sozinho e passei por muito perrengue. Eu costumo dizer que os meus amigos de hoje, que estão comigo até hoje, lá de trás, eles me salvaram. Porque eu ia comer e dormir na casa desses amigos no final de semana. Nessa época eu já trabalhava no Hilton Rocha, mas no final de semana eu não tinha o que comer. Os meus amigos, gentilmente, o Geraldo, inclusive, que é esse que escreveu a poesia, contando a minha história, que foi lindo, ele me levava para a casa dele, eu almoçava, eu tomava café da manhã na casa da mãe dele e eu acordava de manhãzinha, a mãe dele se deparava comigo na casa dela sem saber que eu estava lá de camisola. Ela xingava: Geraldo, como é que esse menino está aqui de camisola? Mas assim, eles me salvaram. O Rodrigo Fraga, a família Fraga foi assim, foi Deus que me enviou essas pessoas. E eu ouvi uma frase de um amigo, naquela época, mais velho que eu sempre gostei de andar com pessoas mais velhas, mais experientes. Ele me falou uma frase que me marcou muito. Ele falou que eu estava no meio do caos. Ele me falou: Fred, existem pessoas que são especialmente perseguidas pelo diabo. Essas são especialmente amadas por Deus. Eu achei aquilo tão lindo e tão revigorante que eu guardei isso para mim. Anos e anos depois, a minha primeira filha nasceu e me tornei evangélico, cristão evangélico. Mas, com o passar dos anos, eu aprendi a separar o joio do trigo, aprendi a enxergar Jesus sem a religiosidade. Porque Jesus, ele veio para os doentes. E os doentes, não é os doentes do lado ruim de falar, não. Ele veio o tempo todo para falar: eu não vim para vocês que são santos, eu vim para os doentes, aqueles que precisam de mim, aqueles que precisam andar comigo e aprender esse caminho. E são as pessoas que erram. E ele era um revolucionário. E ele era um revolucionário, e são as Poucas pessoas que erram. figuras históricas foram tão revolucionárias quanto Jesus. Não tem jeito, Jesus Jesus foi assim, ao concurso, né? É o top list. Então ele para mim é o caminho, a verdade e a vida, e eu sigo o que ele diz. E tudo aquilo que está fora dele, então tem vários dogmas que eu jogo fora. Eu falei: isso não vem de Jesus. Jesus não falou isso. Aliás, Jesus falou uma coisa fortíssima. Tem muita gente que adora julgar. Fala assim: com seu julgamento será julgado. Isso está até no Velho Testamento. Vocês que estão achando que estão na primeira fila, vocês vão ser os últimos. As prostitutas precederão vocês no reino dos céus. No reino dos céus. Deu para entender? Então ele deixou muito claro. Você pega Mateus 25, ele fala: quem é que vai herdar o céu? Quem é que vai herdar isso? De uma forma metaforicamente falando. Ele fala: aquele que me acolheu quando eu tive fome, aquele que me visitou na cadeia quando eu estava preso. Eu falei: mas o senhor nunca esteve preso? Eu falei: qualquer um que você fizer, que estiver passando por essa situação, é a mesma coisa que você está fazendo por mim. Então é muito clara a mensagem dele, é amar o outro, entendeu? E amar ao próximo como a ti mesmo, ele já até fala isso. Você tem que se amar, senão como é que você vai amar o outro, né?
E uma das suas grandes influências, você já citou ele aqui, o Oscar Wilde, um artista fantástico, brilhante, que teve uma carreira destruída Por causa da por causa de uma infâmia, né? de uma condenação que na época era passível de condenação, né? Ser homossexual ou, nos termos da época, prática de indecência grave. Isso. Quer dizer, isso está tudo no seu caldeirão das Tudo suas no meu influências. caldeirão. Nada disso é contraditório. Não, não, porque eu acho. Primeiro, Jesus jamais condenaria um Oscar Wilde da vida, falando. Muito pelo contrário, andaria com ele, entendeu? Como ele andou com todos aqueles que estavam. Ele chamou os que eram mais. Um cobrador de impostos, que naquela época tem uma cena que eu adoro encenar ela, que é o Zaqueu. O Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Então, naquela época, lá para eles, é como se fosse o capeta na terra. Zaqueu, sabendo que Jesus estava passando, Jesus ia passar por Jericó e ia até Jerusalém. Ou era de Jerusalém a Jericó, não sei. Talvez eu possa ter confundido. Só sei que Zaqueu subiu numa árvore e Jesus ia passar por ali. Como ele era de baixa estatura, ele subiu na árvore e ficou lá. Jesus simplesmente passou. Zaqueu, desce daí que eu vou dormir na sua casa. Ele mudou todos os planos dele, foi dormir na casa de Zaqueu, todo mundo horrorizado. Como é que ele vai fazer isso? Vai dormir na casa do cobrador de impostos. E ali sabe-se Deus o que eles conversaram. Só sei que Zaqueu estava atrás de Jesus, porque a gente precisa dessa lição. Então, Oscar Wilde com certeza seria um dos que Jesus, primeiro que era um cara inteligentíssimo, conhecia a alma humana como pouquíssimos. Quem leu o Retrato de Dorian Gray, é impossível sobreviver a ele sem modificar alguma coisa na sua vida. E está tudo ali, né? Sobre a grande farsa social, né? Se você ler, se ama ler, se você ler Retrato de Dorian Gray hoje, ele foi escrito antes de 1900. Oscar Wilde morreu em 1900, pouquinho antes da Torre Eiffel. Completamente atual. É atual, parece que foi escrito hoje. Você escreve que não há diferença entre a vida e a arte. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a sua relação. Você, para muita gente pode ser assim, o Fred agora virou artista, sempre foi. Eu acho que a gente nasce Senhoras artista, e senhores, sempre foi. E a sua história registra isso, né? Você vem do teatro, você trabalhou com muita coisa antes de chegar no mercado publicitário, antes de se transformar em quem você é hoje profissionalmente. E aí eu queria que você me dissesse um pouco isso, o que a arte representa hoje na sua vida, nessa estrada com o Fusca 69 até aqui. É engraçado, a arte, eu falo que eu nasci artista no verdadeiro sentido da palavra artista, porque eu acho que todo mundo, no fundo, é artista de alguma maneira, né? Mas eu lembro que quando eu era criança, e às vezes eu ficava trancado no quarto sozinho, às vezes de castigo, eu fazia um palco nesse quarto e criava um mundo, um programa de auditório dentro desse lugar. E aí a minha imagem, eu cantando, eu fazendo, apresentando o programa, então isso sempre teve dentro de mim, porque a minha família é muito de artista. Eu tenho um tio que era irmão da minha avó, que era minha querida avó materna, que chamava Sudário. Ele morava em São João del Rei, era um grande ator, tem até uma estátua em homenagem a ele lá. E eu sempre fiz muita serenata com a minha família, então eu sempre fui ligado à arte. Meus pais sempre foram muito artistas, apesar de não terem tido essa profissão propriamente dita. Então vem disso, vem da minha história. E quando eu venho para Belo Horizonte, eu começo a fazer amizade com pessoas exatamente dessa área. Então, quando eu via, a vida virou um palco para mim. Entendeu? Quando eu vi, eu estava no palco da vida, eu fui para os palcos de teatro, ganhei prêmio de melhor peça de teatro infantil, fazendo um bobo da corte, fiz milhões de outras coisas. Então, a arte para mim, ela é um respiro muito grande. Eu só consigo me encontrar e ser eu mesmo, sem as minhas máscaras, vamos dizer assim, com a arte. Na arte eu posso me desnudar, entendeu? Seja com um poema que eu escrevo, seja com uma música que eu faço, seja com alguma coisa que eu interprete. Aqui em casa, a gente é arte o tempo todo, eu e as meninas. Uma está fazendo piano, a outra violão, canto e tal, porque isso, eu acho que isso me aproxima muito do divino. O divino é por arte, gente. Para fazer uma coisa, um universo desse, tem que ser muito artista.
E aí eu fico muito triste de ver a arte tão assim, sucateada, em todos os níveis. Não falo só a arte, o artista, o ator e tal, todas as artes. A arte está muito sucateada no Brasil, as pessoas não são valorizadas, entendeu? Isso me deixa muito triste. E ao mesmo tempo, nesse momento, a gente está sentindo exatamente, ao ficarmos confinados, né, Fred? O que seria de nós sem a música, sem a literatura, Deus, sem o cinema, sem as nossas séries, sem tudo que é arte? É só a gente lembrar de Esopo, né? Esopo e La Fontaine, porque o Esopo escreveu a cigarra e a formiga, e La Fontaine deu uma versão. É exatamente isso que a gente tem que pensar. Uma não vive sem a outra, entendeu? A cigarra e a formiga. Esse projeto é um pouco um abrir, assim, de uma caixa, da sua caixa de Pandora, não é? Você acha que foi uma forma, o eu, assim, voltando um pouco ao início da nossa conversa, é uma forma de reencontrar o Frederico Remige? O Frederico Remige, com certeza. E eu acho que o Frederico Remige vai provocar nos outros um encontro com eles mesmos também, porque é tudo a mesma coisa, a gente é igual, os nossos dilemas são os mesmos, entendeu? Eu tenho certeza que esse projeto, ele provoca isso. Ele fala da vaidade, ele fala de um cara que exerce o poder e que ele é tirano, mas ele é tirano com o outro, e aí eu trago uma reflexão. Tudo bem, você recebeu tirania na vida. Um exemplo, eu recebi muita tirania na vida, eu vi muitas coisas difíceis dentro de casa, eu passei por muitos momentos muito difíceis. Ou eu ressignificava isso e transformava isso num otimismo gigantesco para eu seguir, ou eu ficava preso ali no passado. Então é isso, a tirania ela promove tiranos, ela faz tiranos, ou não, entendeu? Ou ela pode, né? Existem escolhas, vida, né? Ou você pode ser tiranizado, mas devolver amor. Aí você vê isso na história de novo, você vê isso com Gandhi, você vê isso com Mandela, você vê isso com a Teresa de Calcutá, você vê isso com a nossa querida irmã Dulce brasileira, você vê isso com vários outros, Albert Einstein, os judeus, o povo judeu de alguma maneira também, você vê isso em várias esferas. Um povo que foi tiranizado, pessoas que foram tiranizadas e venceram guerras sem levantar uma arma. Então eu acho que o maior poder que a gente tem é a palavra, é a fala. A palavra, eu falo numa música, palavras vazias não cabem na boca de quem sabe ler. Então, por exemplo, caladas, palavras não chegam no lugar, mas faladas, elas não voltam para o lugar. Então, calado, você amar e não falar não resolve nada. Você admirar, admirar você, Dani, e não te falar, não resolve nada. Vai ficar comigo, no meu ser egoísta. Agora, quando eu te falo alguma coisa, é para sempre. Essa frase que eu ouvi, que existem pessoas que são perseguidas pelo diabo e amadas por Deus, marcou minha vida inteira. Uma frase que eu ouvi de alguém. Então, é a gente tomar cuidado com o outro, com o sonho do outro, porque o sonho do outro é coisa muito séria. Entendeu? Porque às vezes as frases que ficam na memória da gente não são necessariamente as mais suaves e as mais inspiradoras. Então é tomar cuidado com o que você fala e não deixar de falar em momento algum quando é para elevar aquela pessoa. Às vezes está nas suas mãos uma palavra que vai mudar a vida do outro para melhor e você não fala por vergonha, por egoísmo, ou seja lá por que for. Entendeu? Então acho que é isso. A nossa arma, a arma de Gandhi, a arma de Mandela, a arma de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, a arma de Jesus, a arma de todos esses foi a palavra. E a palavra mansa. Não é a palavra autoritária, é a autoridade sem autoritarismo. É a fala mansa, a fala com amor. Ela muda muito mais a humanidade do que uma guerra. Não tem a menor dúvida disso. Concorda comigo? Concordo. Obrigada pela entrevista, querido. Obrigada por sua amizade. Ai, nossa, para mim foi um presente para mim a sua amizade também, pode ter certeza. Que linda sua viagem, que linda sua viagem. Vou citar Cazuza para encerrar, né? Delícia. Que eu sei que você adora e eu também. Só quem se mostra se encontra. Se encontra. Só. Deus abençoe a gente. Obrigada. E a live domingo, dia 30, às 18 horas, o lançamento desse projeto, que é o filme, que é a live, que é um show musical com poesia e com tudo. Vamos viajar para dentro. Bora!